Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. No vídeo de hoje vou tratar do tema, conforme prometido, orgulho ou algoz da queda. O orgulho ou soberba, segundo a tradição cristã, e com base nas Escrituras, é considerado a primeira manifestação pecaminosa observada no universo moral criado por Deus e tem a sua origem no patamar mais alto da cadeia de comando ocupada pelas criaturas criadas por Ele. Se você está interessado neste tema, eu quero te convidar a ficar comigo até o final do vídeo e no final, depois de se inscrever, dê o seu like ou o seu dislike e aproveite para divulgar o nosso vídeo entre os seus amigos e entre os seus irmãos. Vamos então ao tema do nosso vídeo de hoje. Segundo Oswald Sanders, o orgulho sempre se oculta no calcanhar do poder. A Bíblia infere, por meio de profecias de dupla referência, no livro de Isaías, principalmente no capítulo 14, e no livro de Ezequiel, capítulo 28, que os reis de Babilônia e Tiro manifestaram sentimentos e assumiram uma postura que transcende a esfera humana e que, por isso, apontam para uma realidade experimentada por um ser de outra dimensão. Esta criatura, representada pelos reis de Babilônia e Tiro, é descrita como sendo formosa, reluzente, cheia de sabedoria, perfeito e pertencente à ordem angelical dos querubins. Isaías descreve a queda desta criatura angelical no capítulo 14 do seu livro de forma criativa. No verso 12, Isaías exclama, entre aspas, "Como caíste do céu, ó estrela da alva!" E o profeta Ezequiel, de forma dramática, no verso 17 do capítulo 28, exclama, entre aspas, "Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei-te por terra." Ezequiel 28, 17. O motivo da queda desta criatura que Jerônimo, ao traduzir a Bíblia para o latim no século IV, denominou de Lúcifer, o mensageiro de luz, foi o orgulho ou a soberba. Ezequiel não deixa dúvidas sobre isso quando afirma, "Visto que se eleva teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor." Ezequiel 28, 2 e 17. A queda de Satanás é um fato e foi testemunhada por Jesus em um tempo na eternidade, Lucas 10, verso 18, e por João, em seu arrebatamento de espírito, lá na ilha de Pátimos, Apocalipse 12, verso 4. Verifica-se ao longo da história e no dia a dia que não somente os monarcas em questão, os reis de Babilônia e Tiro, apontados aqui nas profecias de Isaías e Ezequiel, foram suscetíveis ao sentimento
do orgulho ou soberba, a ponto de se sentirem deuses e de cobiçar o lugar e a posição do Todo-Poderoso e Soberano Senhor. Ouvi esses dias uma frase que revela bem esta verdade, que dizia: nossos juízes às vezes pensam que são deuses, mas os ministros do Supremo, estes têm certeza disso. Pois é, o orgulho é um sentimento de autovalorização. Não é errado a pessoa se autovalorizasse, ter autoestima, sentir orgulho do que faz. Mas quando esse sentimento desperta arrogância, soberba, prepotência e a vaidade, ele passa a ser sustentado em detrimento do bem de outras pessoas. Neste caso, se torna um terrível mal. Movido por esse sentimento, muitos líderes se sentem superiores enquanto pessoas, em relação, inclusive, aos seus liderados. Sentem-se que estão acima do bem e do mal, e que as leis e as regras são somente para os que estão debaixo da sua liderança. Não precisam se desculpar, pedir licença, nem por favor. Jamais dizem muito obrigado. Agostinho já dizia: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O antídoto contra a soberba e o orgulho é a humildade. Há um tipo de orgulho, no entanto, que é sutil e quase imperceptível, que não se detecta na aparência vaidosa e nem tampouco no tom arrogante da voz, camuflado com o estereótipo da humildade, até consegue se passar por pessoa modesta e comedida, mas interiorizado lateja o sentimento do orgulho e da soberba, orientando as motivações para o reconhecimento público e a autopromoção. O orgulho e a sua irmã siamês, a soberba, são os maiores promotores de queda moral, do fracasso e da vergonha. Desde Lúcifer, por toda a história humana, se verifica esta verdade. A Bíblia nos adverte: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, verso 18. Cuidado com o orgulho. A Bíblia, em outra parte, nos adverte: não pense de si mesmo mais do que convém. Romanos 12, 13. Considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, verso 3. O antídoto contra o orgulho, repito, é a humildade. Jesus, antes de entrar no mundo dos homens arrogantes, se vestiu de humildade. Se queremos escapar do poder do orgulho, devemos nos tornar humildes por meio do discipulado com Jesus. O orgulho é uma expressão de rebeldia, pois induz à usurpação da autoridade delegada por Deus em benefício de si mesmo. É por isso que Deus abomina o orgulho. Diz a Bíblia: abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração. Provérbios 16, 5. Em Tiago 4, 6, a Bíblia também declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Assim cremos.